Hoje estaremos no capítulo 7, verso 16 até o capítulo 8, verso de número 3. Acompanhe a leitura do texto. Diz assim: Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste o pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu a verdade, foi eliminada da sua boca. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e de alegria, a voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida. Todos os que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar, irmãos.
Deus nosso Pai, o texto está diante de nós, foi lido, duro, ó Deus, num momento muito específico, muito triste, ó Deus, da história do povo do Senhor. E nós precisamos lê-lo nessa noite como fizemos. Nós devemos ouvir a sua palavra, para que, Senhor, nós desviemos dos caminhos deste povo, para que nós não os imitemos. Ó Deus, tua palavra como esta ficou registrada para o nosso ensino, para que nós olhemos os maus exemplos também, como teu povo, e nós não desejemos viver nestes mesmos caminhos. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos escolher a vida, o caminho da vida, que é o caminho do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como mencionei na minha oração, esse é um texto, como diz um comentarista, que não se vê, não se percebe em nenhuma das suas linhas qualquer expressão da graça de Deus. Nós estamos caminhando nesse livro e a gente tem visto o seu contexto. São mensagens duras, mensagens terríveis, são manifestações de Deus em função da pecaminosidade do povo, mas aqui e acolá nós víamos algum tipo de mensagem de Deus que tinha uma espécie de esperança. Deus dizia de alguma maneira através do profeta que era possível voltar. O povo foi chamado a uma reforma. Este aqui mas aqui nós não temos. Aqui nós chegamos ao final, ao fundo do poço. O profeta está descrevendo um dos capítulos mais tristes da história do povo de Deus. Porque o povo chegou a cometer iniquidades, pecados, tais que até as nações vizinhas, algumas delas não praticavam tais abominações. Isso infelizmente pode acontecer com o povo de Deus, aqui está o testemunho disso. Isso pode ocorrer como nós, quando lemos a história, quanto mais o povo de Deus se distancia da palavra, mais isso tem probabilidade de ocorrer. O texto que nós lemos nessa noite, eles dão continuidade, na verdade, ao sermão que foi iniciado nos capítulo 7, verso 1, o famoso sermão do templo, porque o profeta, por ordem de Deus, foi colocado na porta do templo de Jerusalém, naquela época. O templo não tinha sido ainda destruído, como será daqui poucos anos, quando esse texto foi registrado. E ele foi para a porta do templo para trazer a palavra de Deus e anunciar que agora já não havia mais espaço. É impressionante como começa esse texto. Agora Deus diz para o profeta: pregue somente, não ore, não interceda por este povo, eu não vou ouvir, não clame por eles. O que estava acontecendo? Como lembrança, uma reforma tinha ocorrido nesse período, um tempo, na verdade, anterior, no tempo do rei Josias. E
Josias, nesse momento, já havia morrido numa batalha de Megido, contra uma das superpotências mundiais. O Egito foi morto por Faraó Neco. Fora um bom rei, promoveu reformas religiosas, pelo menos do ponto de vista exterior, da religião, do culto. Havia culto em Jerusalém, no templo. Nesse sentido, a religião oficial, a religião que fora estabelecida com os seus sacerdotes, as suas liturgias no templo, os sacrifícios, estavam ocorrendo. Isso é muito possível. Haver muita religiosidade, muitas práticas culticas, muita liturgia e não haver compromisso espiritual com Deus. Esse foi um período assim. As pessoas não conseguiam ver, este era o problema, nenhum mal em combinar a adoração no templo do Senhor com a adoração a outros deuses em outros lugares. Não via um problema nisso. As pessoas estavam ensinando, os pais ensinando aos filhos, os sacerdotes ensinando à nação, que não havia problema nenhum. Desde que as coisas relacionadas à religião exterior, ao culto lá no templo, tudo tivesse sendo, as ofertas sendo dadas, tudo sendo sustentado direitinho, não tinha problema se no interior das suas casas as coisas não fossem assim. Não levem muito a sério. As pessoas não conseguiam ver nenhum mal em combinar a adoração no templo do Senhor com a adoração de outros deuses em outros lugares. Eles queriam levar uma vida dupla. Como diz Elias, cocheando entre dois caminhos, o outro profeta, há tempos antes, desde que o profeta Jeremias escreve. Homens de ânimo dobre, usando uma linguagem no Novo Testamento, de Tiago, lá no capítulo 1, 2 ou 3 vezes ele usa a expressão no seu livro, homem de ânimo dobre, literalmente de uma alma dupla. O Senhor Jesus disse aos discípulos que eles não poderiam servir a dois senhores. E é por isso que Jeremias expôs a inconsistência da prática popular e declarou quanto ela era abominável aos olhos do Senhor. Como é que isso se revelava? Como se revelava isso na vida do povo? Algumas áreas e algumas coisas muito específicas o profeta vai descrever nesse texto, desde o verso 16 do capítulo 7 até o capítulo 8, verso 3. Primeira área, veja como estavam as famílias, vejam como era a vida familiar neste contexto. Volte aí os seus olhos para o capítulo 7, verso 16 até o verso 20. Olhe novamente. Essa parte desse texto, 16 a 20, é dirigida a Jeremias pelo Senhor, proibindo o profeta de orar pelo povo e chamando a sua atenção, a atenção de Jeremias, para a adoração do que ele nomeia aqui como rainha do céu, que estava acontecendo em Judá, esse tipo de adoração que envolvia a família inteira. E ele diz que essa atitude traria julgamento severo ao povo. Veja que nós temos aqui essa estranha ordem, uma ordem tripla, ou seja, insistentemente. Verso 16 diz assim: tu, pois, não intercedas por este povo, não levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Os profetas não tinham só a responsabilidade de pregar, de proclamar a palavra de Deus, eles também deveriam orar pelo povo.
Isso fazia parte do chamado. Moisés, por exemplo, era um profeta modelo, foi um intercessor modelo também. Samuel, Isaías, Amós fizeram o mesmo. Jeremias então estaria orando por seu povo, pelo povo dele, pelo povo a quem ele amava, a quem ele se dirigia, até neste ponto, até que Deus disse para ele: não ore, não intercedas. E ele faz isso de forma enfática: não faça isso. A rebelião desse povo chegou ao limite, nem oração Deus ouviria mais intercedendo por aquele povo. O que estava ocorrendo para Deus falar deste modo ao profeta? O verso 18 a 20, esses versos são bastante relevantes. Veja 3 dados que a gente pode perceber a partir desses versos 18 até o verso de número 20. Põe os seus olhos nesses versos na sua Bíblia, veja o que é dito. Primeiro, é significativo que o que é descrito seja a religião familiar da época, não uma adoração no templo. Na adoração no templo estava tudo ok, continuavam os cultos, os sacrifícios, os sacerdotes estavam lá, tudo ok. Houve uma reforma há alguns anos atrás. Contudo, a religião no seio da família estava totalmente degenerada. Aliás, é melhor dizer que era outra, não era bem uma degeneração da religião verdadeira, mas era outra. Veja como é revelador aqui nesses versos 18 e 19, os filhos são descritos aqui, os pais e as mulheres, toda a família. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libação a outros deuses para me provocarem a ira. Isso que estava acontecendo dentro das famílias em Israel, em Judá, com o povo de Deus. Esse termo aqui, esse título, Rainha dos Céus, muito provavelmente se refere à deusa Ishtar dos babilônios. Eles usavam bolos doces no culto da deusa Ishtar. Ou alguns outros comentaristas escrevem dizendo que talvez essa deusa, essa rainha dos céus, fosse uma espécie de deusa cananeia. Não se tem muita informação sobre isso, mas a verdade é que nós vemos aqui que, embora aparentemente lá fora, no culto, se falava de Yahvé, se falava do Deus revelado a Abraão, contudo, dentro das casas, outras divindades, outros compromissos, outros deuses eram adorados, eram admirados. Que tristeza. Os filhos iam se desenvolvendo, crescendo, exatamente nessa situação. A adoração da rainha do céu se tornou ali uma indústria artesanal que envolvia toda a vida doméstica, como diz Christopher Wright. Mas a gente fica pensando assim, o que isso tem a ver conosco? Nós já podemos pensar em algumas coisas. Isso não é um problema, irmãos, não só de 600 anos antes de Cristo, 609, 608 mais ou menos. Podemos dar nome a outros deuses, mas nós estamos, nos nossos dias, dentro das nossas casas, embora até no aspecto externo da vida, nós falamos alguma coisa sobre o Deus verdadeiro, nós vamos ao templo, nós vamos à religião, nós cultuamos a Deus, mas será que de fato nós não estamos da mesma maneira
dentro das nossas casas, assumindo compromissos, permitindo que nossos filhos assumam compromissos, ou a nossa casa girando em torno, os filhos numa coisa, os pais noutra, e assim nós estamos sucumbindo diante dos altares modernos desses tempos em que nós vivemos. Alguém mencionou que o consumismo tem características semelhantes. Nossas famílias se tornaram alvos do marketing, aliados do impulso de possuir, de derramar libações nos altares do lucros nas capelas das vastas catedrais de Mamon, que conhecemos como shopping center, por exemplo, ou nas plataformas digitais super apelativas que a gente tem. A gente pode afirmar que as famílias cristãs são realmente diferentes deste ambiente cultural de idolatria em que nós vivemos? É um fenômeno comum que as famílias que se converteram ao cristianismo continuem muitas vezes com as mesmas práticas fora da igreja, para solucionar os seus problemas, suas necessidades diárias. São socorridas, ou vão atrás dessas propostas. Em segundo lugar, veja nesse texto, entre 18 a 20, a idolatria é uma espécie de autoagressão e automutilação. Olha o que ele diz no verso 19: acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Veja o que acontece, o que o profeta está dizendo. É que quando nós enveredamos por esse caminho e assumimos um tipo de compromisso com essas divindades e ficamos deslumbrados diante delas, achando que essas coisas é que vão de fato proporcionar a nós a satisfação, o que isso acontece? Se torna um ídolo, e esse ídolo se volta contra nós. Deus pergunta: vocês estão pensando que estão me provocando a ira? E de fato, em outros textos nós vemos que isso provoca a ira de Deus, mas ele diz, agora de uma maneira muito particular, quem é prejudicado nisso é você mesmo. Lembre-se, falsos deuses, ídolos, sempre abusam dos seus adoradores. Só o Deus verdadeiro é bom. Satanás quer um pedaço da sua alma, ou do seu corpo, ou de ambos. Ele anseia por você e tem um plano infernal para a sua vida. Tem um plano infernal para a sua vida. Terceiro, veja no verso 20: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Aqui você vê os efeitos destrutivos da idolatria, e são sentidos aqui em todos os níveis. As atividades das famílias que adoram os falsos deuses serão devolvidas como um julgamento do Deus vivo. A outra área, veja, verso 21 até o verso 29. Mas é claro, numa vida assim, é claro que o culto a Deus, e esta é a área do culto a Deus, será também prejudicada. O ângulo da câmara do profeta muda das cozinhas das casas para os pátios do templo. O grande sistema de sacrifícios ainda estava em vigor, aparentemente mantendo Yahvé satisfeito, ainda sendo conduzido de acordo com as distinções e regras que prescreviam as escrituras sagradas no livro de Levítico. Os sacrifícios, os holocaustos, todas as coisas estavam funcionando bem.
Mas qual é a percepção do profeta? Verso 21, ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito. Isso era proibido, obviamente. Aqui há uma ironia do profeta. Era proibido ao povo comer as carnes dos sacrifícios, alguns específicos, somente o sumo sacerdote, alguns poderiam comer. Ele diz assim: olha, para mim tanto faz, o que vocês estão fazendo, está tudo direitinho, aparentemente seguindo regras, leis, rituais, mas olha, pode fazer churrasco disso aí. Ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne. Podem comer, isso não vale de nada para mim. Porque eles inverteram tudo. O profeta chama a atenção do povo nos versos 22 a 24 para a história a respeito da qual nós já lemos um pouco nessa noite no nosso culto, quando lemos o capítulo 20 do livro do Êxodo. As expressões aqui, as menções que ele faz ao passado do povo e como Deus tratou com esse povo, tem a ver com essa história de redenção narrada no livro do Êxodo. Veja os versos 22 até 24, olha aí: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o meu caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. O que ele mostra para o povo? Vocês estão começando do fim. Não se faz isso. Tudo que ele disse aqui é um resumo, como disse, do livro do Êxodo. O que diz o livro do Êxodo? Esse livro pode ser dividido em 3 partes principais. Você pode ler e olhar que ele tem essas 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 18, ele nos conta a história de um povo escravizado. Deus então resolveu naquele momento específico cumprir a sua aliança. Lá o texto diz, entre aspas, lembrou-se da sua aliança com Abraão, e ele foi ao encontro deste povo que estava já totalmente, ou grande parte do povo totalmente esquecido de Deus. Não conheciam mais o Deus, 400 anos se passaram, mas Deus, no momento certo em que Ele queria, Ele então manifestou o seu poder e tirou o povo do Egito. E passou pelo mar, pelo poder de Deus, o mar se abriu e eles passaram a pé enxuto e começaram então a andar pelo deserto e pararam, no capítulo 18 para o capítulo 19, diante de um monte. Essa é uma história, em primeiro lugar, de libertação, de redenção. Depois, Deus se revelou a este povo no Monte Sinai, deu-lhes a lei de Deus, a sua lei. Lemos o capítulo 20, os 10 mandamentos, e até o capítulo 24 nós temos então comentários dessa lei de Deus, desta aliança de Deus. A partir do capítulo 25 é que nós temos o modelo do tabernáculo, com todas as suas peças, tudo direitinho, tudo no seu devido lugar, como Deus tinha estabelecido. Essa era a liturgia do povo, os sacrifícios do povo. Então veja, você é uma história, a história do livro do Êxodo, de aliança. É uma história, em outras palavras, de evangelho, de graça e misericórdia.
Deus nunca deu a lei, os 10 mandamentos, para você e eu obedecermos, nem para aquele povo do passado. Obedeça a lei e viva. Como é que começa? Como começa Êxodo capítulo 20? Você já percebeu isso? O primeiro versículo, na verdade, o segundo versículo, antes de fazer qualquer declaração, ele faz uma espécie de resumo de tudo o que ele fez, o que Deus fez, do capítulo 1 até o capítulo 19. Veja o que ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Numa sentença, ele resume 18 capítulos. Isso é redenção, isso é graça, é misericórdia. Então, para esse povo redimido, para esse povo salvo, ele entrega a lei, os mandamentos. E depois, mais na frente, ele institui o culto, com todos os sacrifícios, os sacerdotes e tudo mais. O que o povo fez aqui no tempo de Jeremias? Eles acharam que se eles se mergulhassem, aparentemente, ou pelo menos para todo mundo ver, na liturgia, nos sacrifícios, no culto, e vivessem suas vidas de qualquer jeito, dentro das suas casas, nas ruas, fazendo negócio, ensinando os filhos, e envolvendo-os em outras práticas, assumindo comportamentos, eles achavam que isso era suficiente, desde que eles cumprissem o ritual, a liturgia do templo. É por isso que o profeta diz assim: assim diz o Senhor: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Eu não exigi nada de vocês, eu simplesmente os salvei, os redimi. Isso é evangelho. Ninguém é salvo pela força da lei, eles esqueceram disso. Por rituais. Ninguém é salvo por religiosidade, por práticas, ninguém é salvo por esforço, por sacrifícios que você faz. E esse povo enveredou por esse caminho. Por isso Deus disse: olha, da minha perspectiva, Deus disse para eles: vocês estão comendo churrasco, pode comer isso aí. Não faz nenhuma diferença. Nos versos 23 a 28, nós vemos a repetição de um verbo aqui. Tem a ver com ouvir, com atender. Eles ouviram a voz, mas reiteradamente eles não obedeciam. Ele diz que mandou os profetas. Ele os avisou o povo insistentemente. Em outra passagem, o próprio profeta Jeremias dirá que ele começou de madrugada, falando a palavra de Deus, ensinando o povo, mas eles não, o que eles precisavam fazer, eles não fizeram. E aí todo sábado, todo dia de festas, de luas novas, dos sacrifícios, lá estavam eles, todo mundo, templo cheio, casa cheia, todo pastor adoraria. Os sacerdotes estavam satisfeitos, os profetas pagos pelo imperador, pelo rei, estavam satisfeitos. Olha o povo, eles falavam o que o povo queria ouvir. Não tem problema, desde que entregue os seus dízimos, desde que vocês participem dos sacrifícios, mantenham essa obra, tudo bem. Deus diz através do profeta: eu nunca falei isso para vocês. Eu os redimi, depois lhes entreguei a lei, como povo salvo, como povo da aliança. O que vocês precisam fazer é ouvir a voz dos profetas, é obedecerem o que eles pregam, a lei de Deus. Volte para as Escrituras. Foi isso que Jeremias diz: olhem para a Bíblia. E é o que mais, irmãos, nós precisamos nos nossos dias. Numa situação dessa,
É interessante, Deus diz, não interceda, não ores, não intercedas a mim, mas Deus diz ao profeta para pregar, para falar a palavra de Deus. E o que há de bom então pregar numa situação dessa? Por que pregar para aqueles que não vão ouvir, para aqueles por quem você não pode orar? É uma situação específica aqui. 3 razões pelo menos. Primeiro, a pregação, segundo a Escritura Sagrada, em situações como essa, pelo menos, serve para expor a dureza do coração das pessoas. Nesse sentido, ao ouvir, mas não responder as palavras de Jeremias, as pessoas se condenavam. Mais ou menos aquilo que o próprio Senhor Jesus vai dizer depois, quando conta, por exemplo, a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. Vocês vão ouvir. Na verdade, são palavras que o profeta Jeremias já tinha proferido antes em Isaías capítulo 6. Ouvireis, mas não entendereis. Segundo lugar, a pregação deixa claro que Deus não agiu sem avisar. Na verdade, em toda a história de Israel, Deus avisou sobre os seus atos de julgamento, esperando que as pessoas se arrependessem para que Deus pudesse suspender o julgamento. Em terceiro lugar, também a palavra de Deus continuava sendo pregada pelo profeta Jeremias, especificamente por causa daqueles que leriam esse registro. Uma coisa é o profeta ter pregado nesses dias. Outra coisa é aqueles que foram levados para o cativeiro babilônico, eles estariam lendo essas palavras. Lá no capítulo 25, 26 em diante, Deus manda registrar. O que nós temos aqui é um dos raros momentos das Escrituras Sagradas que nós temos assim, Deus expressando tão claramente a um profeta para dizer, registra essas palavras. O rei da época, tendo ouvido, mandou rasgar o livro do profeta Jeremias. E Deus mandou escrever de novo. E Baruque, o seu amanuense, escreveu novamente. Esse formato que a gente tem do de Jeremias foi desse período. Por quê? Porque essas palavras, diz Deus, deveria ir para o povo, que seria em breve, daí uns 20 anos, estaria todos, esses principais líderes estariam na Babilônia. E essas palavras aqui serviriam para eles. E a grande questão era, você se recusou a ouvir antes, mas você vai ouvir agora? Essa era a mensagem que ficaria registrada para eles. Mas é o livro que ficou registrado também para nós. Nós vamos ouvir, nós vamos ter que passar as mesmas coisas, ter o mesmo coração endurecido. As palavras de Deus estão aqui, irmãos. E por último, do verso 30 até o verso 34, a outra área tem a ver com a própria família, mas agora o profeta é mais específico ainda, tem a ver em como os filhos estavam sendo entregues, sacrificados. Olha, essas palavras são assustadoras. Diz o verso 30, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. O final desse capítulo de número 7 e o início do capítulo de número 8 é uma passagem horrível das Escrituras, no sentido que descreve atos horríveis e contém imagens terríveis. É um dos pontos mais baixos do livro de Jeremias, desse livro do profeta Jeremias. Os versos 30 e 31 descrevem 2 atos que esse povo fez contra Deus. Primeiro,
Diz o texto que em alguns momentos, já um pouco mais na frente, e aqui talvez a gente tenha uma passagem que outros textos foram ajuntados nesse sermão chamado Sermão do Templo, e é provável que em algum momento eles também, no desespero, vendo os exércitos se aproximarem, os inimigos se aproximando de Jerusalém, então apegavam-se ao que se pregava, as notícias que vinham. Então eles pegaram ídolos feitos de pedra, diz o verso 30, e madeira, e os colocaram no templo do Senhor. Provavelmente diziam assim, como nesses tempos pluralistas que nós vivemos, né? Não só isso agora, mas isso vez ou outra é o pensamento da sociedade, muitas vezes entra na cabeça do povo de Deus: se um Deus é bom, 2 seria melhor, e 3 melhor ainda. E eles estavam apostando dos dois lados, estavam colocando sua confiança no Senhor, o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo confiavam em Baal, na rainha do céu, como já foi mencionada, em qualquer outra pessoa em que pudessem pensar. Claro que isso é um absurdo. Confiar em Deus e também em qualquer outro Deus não é de modo algum confiar no único e verdadeiro Deus. Deus exige exclusividade. O Evangelho é Cristo e mais nada. Deus no centro de todas as coisas. Começar a acrescentar coisas ao Evangelho, como nós vemos na história bíblica, na história do cristianismo no decorrer dos séculos, é negá-lo, destruí-lo, como a gente viu em várias partes da história, nunca melhorá-lo. Paulo diz isso no começo da carta aos Gálatas. Um grupo de judaizantes queriam acrescentar ao Evangelho. Ele diz: olha, mesmo que venha um anjo do céu e vos pregue um Evangelho que vá além do que vos tenho, mesmo que eu vos pregue um Evangelho que vá além do que eu tenho pregado, que acrescente alguma coisa, ou que subtraia alguma coisa, seja amaldiçoado, seja anátema. Segundo, veja o que diz o verso de número 32, e ele menciona novamente o verso 33, eles edificaram altos a Tofete, e queimaram seus filhos no vale do filho de Inom. No verso 32 ele chama isso de vale da matança. Isso era algo abominável. O que isso significa? O que são essas expressões? Tofete, vale do filho de Inom, vale de Ben Inom. O que isso significa? Tofete era o altar cultual onde crianças eram oferecidas ao deus Moloque. Olha que ponto chegaram. Acredita-se que a palavra signifique Tofete, o forno onde a vítima era depositada. Crianças eram postas. Uma divindade esculpida com as mãos postas nessa direção, fogo embaixo, e os filhos eram postos nas mãos daquela divindade, o fogo consumia. Este era o tipo de prática que o profeta descreve entre os versos 30, 31 e 32. Ele chama isso de o vale da matança. Eram os rituais que eles chegaram a praticar, mas não pense que isso era por falta de amor. A gente olha para isso e pensa assim: nossa, mas como eram maus. Não era a maldade, a malignidade, não. A gente pode entender isso como sendo algo que eles pensavam que assim fazendo estavam servindo. É por isso que o texto, servindo a Deus. Não conheciam a palavra de Deus. E quando é o próprio povo de Deus que tem, mas não ouve a palavra de Deus, não presta atenção nas escrituras sagradas, não as lê, não as ouve, quando as próprias igrejas, os próprios lugares onde são destinados para a exposição das escrituras, e começa
a pensar mais no homem, a criar um culto, uma reunião orientada para as necessidades sentidas das pessoas. É isso que acontece, é como a gente vê também nos nossos dias. Não devemos acreditar que esses pais estavam cometendo esses horrores porque estavam possessos de espíritos ou faziam isso simplesmente pela malignidade de seus corações. Eles não cometeram essas atrocidades apenas por cometer atrocidades. Em vez disso, perpetraram o sacrifício infantil como um ato equivocado de piedade e devoção a Deus. E é por isso que ele diz aqui no texto que Deus nunca tinha escrito isso na sua lei. Aliás, isso é condenado na lei de Deus. As outras religiões das outras nações, algumas delas, tinham esse sacrifício. Aqui, o sacrifício de criança era um ato religioso. Eles estavam matando seus filhos com a melhor das intenções, diz um comentarista. Pensavam que com isso eles estavam agradando a Deus e que as suas próprias culpas poderiam ser expiadas. Um tempo difícil, um tempo de carestia, um tempo de pandemia, um tempo de guerras, um tempo de insegurança. Então, eles se apegavam ao primeiro profeta que dizia, estavam cansados de ouvir, não queriam mais ouvir a palavra de Deus. Então, primeiro som interessante, a primeira voz interessante que eles iriam ouvir. Eles queriam resolver os seus problemas sociais, econômicos, políticos, então valia qualquer coisa. Eles davam aquilo que era mais precioso para eles, seus próprios filhos. Punham nos braços do Deus Moloque para serem sacrificados. Philip Ryken, um escritor, comentarista de Jeremias, ele diz: as práticas que ele descreve nessa passagem são tão primitivas e bárbaras, e o raciocínio por trás delas é tão inconcebível, que é tentador pensar que elas não têm nada a ver com a vida em nossos tempos pós-modernos, onde o vale do filho de Inom pode ser encontrado entre nós, onde estão os altos de Tofete, onde os pais queimam seus filhos e filhas do fogo. Existem formas modernas de sacrifício de crianças que podem, e que não é como o vale do filho de Inom, mas são tão destrutivas como esta antiga forma de sacrifício. Isso, meus queridos irmãos, inclui o alto número de abortos em clínicas particulares e públicas, sofrimento de crianças em casamentos desfeitos e promiscuidade a que as crianças são submetidas por omissão ou consentimento dos pais, abusos de crianças na pornografia, escravidão infantil, tráfico sexual e o desperdício da nossa juventude que cada vez mais nova envereda por práticas das mais absurdas. E muitas vezes nós estamos vendo tudo isso. Há outras formas. Quando nos omitimos, nossos filhos são expostos, são ensinados essas práticas e nós olhamos, consentimos. Somos ocupados demais. Saiba que você é a moderna forma de entregar nossos filhos, nossas famílias, nos altos, nas mãos de Moloque, no vale da matança. As consequências, verso 1 ao verso 3 do capítulo 8, diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, lançarão fora as suas sepulturas dos vossos reis, dos ossos dos reis, dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes, dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem serviam, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Esses versículos provavelmente descrevem, irmãos, ações dos exércitos conquistadores de Nabucodonosor
pelos quais a vergonha da derrota foi visitada até mesmo sobre os mortos. Os ossos das sepulturas eram considerados sagrados. A ligação entre a vida e a morte no Oriente Próximo era diferente da nossa. Acreditava-se que os indivíduos tinham uma consciência após a morte, enquanto o seu corpo, isto é, os ossos, se existissem e permanecessem enterrados de forma adequada, então eles estariam como que vivos. E aqui é por isso que o texto diz que tudo isso seria destruído. Os ossos dos reis, dos príncipes, eles iam mexer com tudo. Mas aqui, o ponto teológico é ainda mais forte. As pessoas podem ser tentadas a pensar que aqueles que já morreram tiveram sua sorte de escapar do julgamento, mas não é isso. A responsabilidade perante Deus não termina. Essa é uma maneira, na verdade, do profeta Jeremias falar do juízo de Deus que virá sobre todos aqueles, todo ser humano. Não há escapatória, nem a morte. Embora isso esteja incipiente no Antigo Testamento, é no Novo Testamento que essa visão é muito mais clara. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Livros serão abertos. E ai de nós, ai de você, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Se você não tiver aqui nessa vida, não lá, mas aqui, não tiver se comprometido com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se a graça de Deus não invadiu a sua alma, se você não crê, essa é a senha de entrada para a vida, para o novo céu e a nova terra. Você crê no Evangelho, você entregou a sua vida a Cristo Jesus, o Senhor. Ele já operou em você a vida nova. É isso que faz toda a diferença. Eu quero terminar dizendo algumas coisas para os irmãos. Deus disse para o profeta: não ore, não interceda por este povo. Graças a Deus, porque nós vivemos no tempo da nova aliança. Num tempo em que as Escrituras Sagradas nos dizem que é o tempo da oportunidade, o tempo sobremodo oportuno. O Evangelho está sendo pregado. E a mensagem da nova aliança, este ministério de vida, é que onde ele for pregado, exalado como um perfume, ele é cheiro de vida para a vida. Ele exala um perfume de vida. Mas para aqueles que rejeitam, é claro, é um cheiro de morte para a morte, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3. É um tempo de intercessão. É um tempo ainda em que nós precisamos orar, buscar as pessoas. Segundo lugar, esse texto nos mostra, irmãos, que é muito sério, muito perigoso essa dicotomia. Esse texto nos alerta entre uma religião expressa publicamente, expressa do ponto de vista externo, em um culto, num lugar como nós fazemos, mas dissociada de verdade no interior da nossa vida para o interior da nossa casa. Nós acostumamos a ser ótimos cristãos, crentes, quando estamos diante das pessoas, quando estamos num culto público. Isso havia também, mas a questão é, estas coisas, essas verdades que nós ouvimos aqui, elas estão tão poderosamente influenciando as nossas vidas que nós temos um ar diferente. A Bíblia é o livro em que nós lemos
As orações são feitas dentro da nossa casa, ou nós estamos correndo de um lado para o outro, dizendo, filho faz isso, o marido faz isso, e todos correndo atrás de coisas, de outras divindades, de outros deuses. Nós temos espaço, enfim, nas nossas casas, nos nossos lares, para o culto ao verdadeiro Deus. A quem nós cultuamos na nossa casa? O profeta diz que uma família, isso é muito importante nos nossos dias. A família é uma família, a família da aliança, ela é composta de um homem, mulher e crianças e filhos. Essa é a família. Não é, tem um pessoal postando aí até crentes, família tradicional. Ainda bem que eu não faço parte dessa família. Põe lá põe a foto do casal e mais um cachorro no meio, um cãozinho, um pet. Nada contra os pets, os cachorrinhos, os gatinhos, mas isso não é uma família. Não é. Já estou vendo lá um pastor, ele, a esposa, o filhinho recém-nascido e um cãozinho, a nossa família. Isso não é uma família. Segundo a Escritura, não é. Pode ser, ele tem o seu espaço. Claro, os animais, aliás, a Bíblia diz, como em nenhum outro lugar, da justiça para esses seres. O provérbio diz que o justo cuida dos seus animais, devem ser tratados com a maior dignidade, mas não é a família da aliança. E aí vai, são as coisas menores que a gente está vendo. Uma família não são 2 homens e filhos, 2 mulheres e filhos, não. Família é homem, mulher, crianças, isso é família. A cultura, essa cultura, o espírito dessa época tem feito uma espécie de leito de Procusto. Lembra? É da mitologia isso. Então tinham alguns bandidos que pegavam pessoas e aí tinha uma cama e ele punha a pessoa lá. Se passasse, ele cortava a cabeça e os pés. Se fosse menor, ele esticava. Todos morriam, obviamente. Para a gente encaixar nesse mundo, para a gente ser aceito, para a gente não ser zombado, para a gente, quais os termos são usados ainda nas mídias, para a gente não ser, sei lá, qualquer coisa. Você tem que se encaixar sabe? É impressionante você ver de vez em quando algumas pessoas famosas, chiques, dão uma destoada e depois ele tem que voltar atrás, pedir 1000 perdões, Você tem que encaixar, senão você está completamente fora. Você não é ouvido, você não é visto, você é execrado publicamente. Mas não é. Essa não é a família. As famílias são feitas para adorar a Deus em união. Uma família sempre adora, porque nós somos seres que adoram, que amam divindades. Se ela não adora o Deus verdadeiro, ela vai adorar. Os filhos vão adorar smartphones, vão adorar os pais vão adorar motos, carros, as mulheres, qualquer outra coisa. Se não há o Deus verdadeiro dentro das nossas casas, nós vamos adorar alguma coisa. E como eu comecei dizendo, esse texto não há sinais da graça de Deus. Mas o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, fala de um tempo que já veio, a nova aliança. Um tempo em que a graça de Deus se manifestou.
um tempo em que a graça se manifestaria como nunca antes, na encarnação do Filho de Deus. Aí sim, um filho foi sacrificado. Não num lugar estabelecido por essa cultura deste mundo, mas num lugar, no Gólgota, no Calvário. Ele foi sacrificado pelos nossos pecados, pelos meus e os seus, para te reerguer, para te redimir, para perdoar os seus pecados. O Filho de Deus veio sacrificado, se sacrificar pelos nossos pecados, por todos aqueles que creem nessa mensagem do Evangelho. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus nosso Pai, estamos diante da palavra do Senhor, nós a ouvimos. E o que faremos com ela? Ajuda-nos, ó Deus, que tendo ouvido, tendo sido alertados pelo profeta, ao repetirmos essa mensagem, trazendo-a para nós, aplicando aos nossos corações, ó Deus, que nós possamos ouvir esse desafio, ouvirmos a Tua voz, Senhor, e andarmos pelos caminhos que o Senhor estabeleceu para andarmos, não os caminhos que esse povo tomou nesse tempo. Ó Deus, isso trouxe miséria, trouxe sofrimento. Senhor, nós somos desafiados da mesma forma. Há experiências diferentes, há deuses diferentes, mas eles mesmos escravizam. Não permitas, ó Deus, que o Teu povo se curve diante desses deuses, que nós possamos ouvir a Tua voz, escolher o Teu caminho, escolher a vida, é o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.